Chris Dummett simplesmente saiu da série Febre do Ouro, mas não foi uma simples despedida. Algo muito mais intenso aconteceu nos bastidores da 15ª temporada. Fãs acompanharam Chris durante anos. Ele consertou máquinas, evitou desastres e manteve a operação de Parker Schnabel funcionando como um relógio suíço. Mas o que será que fez o homem mais confiável da mineração de ouro finalmente dizer chega? Desde o começo da temporada a pressão estava insana. Parker mirava um objetivo completamente fora da realidade: 10.000 onças de ouro. Um número tão alto que parecia impossível. Mas se tem uma coisa que Parker não faz, é pensar pequeno. Para alcançar essa meta absurda, ele colocou 3 plantas de lavagem funcionando ao mesmo tempo: Big Reed, Rock Sand e a planta de Bob. No papel parecia genial, na prática, um verdadeiro pesadelo para a equipe que foi empurrada além do limite. Ninguém sentiu mais esse peso do que Chris Dummett. Ele sempre foi o cara dos bastidores, o homem que garante que cada grama de ouro seja recuperada. Mas nessa temporada o trabalho passou de difícil para praticamente impossível. Limpar caixas de sluice, monitorar 3 plantas ao mesmo tempo, sem perder um único grão de ouro. Isso não é só difícil, é desumano. Eu odeio quando a gente tem que fazer as coisas correndo, do jeito errado, só para tirar mais onças da terra, desabafou Chris. E olha, ele deu tudo de si, mas até os mais fortes têm um limite. Dessa vez, ou ele falava, ou ele desmoronava. Nenhuma experiência no mundo podia salvá-lo do colapso. E a equipe estava no limite, e Parker não ia tirar ninguém das máquinas para ajudar na Gold Room. Chris estava encurralado. Foi aí que sugeriram um nome improvável: Tatiana Costa, uma das melhores operadoras da equipe. Ela seria o reforço que Chris tanto precisava. Mitch e Tyson não ficaram nada felizes com a ideia, mas era isso ou perder Chris de vez. Parker aceitou. Tatiana começou o treinamento, mas já era tarde demais. Mesmo com a ajuda, a pressão só aumentava. A fome de Parker por ouro não dava trégua, e com o passar dos episódios, as rachaduras começaram a aparecer. Chris está com Parker desde a 4ª temporada. Ele já passou por tudo: tempestades, falhas mecânicas, desastres, e sempre segurou as pontas. Mas dessa vez, essa temporada parecia diferente. A pressão, o cansaço e a carga de trabalho, tudo estava se acumulando. E pela primeira vez, parecia que ele iria desistir de vez. Acredite se quiser, Chris nem começou como minerador. Era só um carpinteiro construindo cabanas para a equipe de Todd Hoffman. Mas um passo levou a outro, e quando viu, já estava até os joelhos na lama e no ouro. Quando ele entrou para o time de Parker, tudo mudou. Na Gold Room, Chris ajudou Parker a bater recordes de produção ano após ano, mas até os melhores têm seu limite. A série sem Chris é quase impossível de imaginar. Ele é o elo que mantém tudo de pé, mesmo quando tudo desmorona. Mas a mineração de ouro não é brincadeira, requer resistência, paciência e um corpo que aguente a pancada. E no caso de Chris, o custo físico e mental pode ter ficado alto demais. Chris não era só o cara da Gold Room. Ele é o cara que garante cada centavo em ouro seja contabilizado, o pacificador quando a equipe está prestes a explodir, e a alma do time que, mesmo no caos, encontra um jeito de seguir em frente. Um simples erro dele na limpeza e milhares de dólares viram poeira. Mas Chris sempre entregou resultados, sempre protegeu a equipe, e agora ele pode estar pronto para dizer adeus. Chris está na série há mais de uma década. Ele entrou como coadjuvante e se tornou um pilar da operação. Mas toda a história tem um ponto de virada, e talvez essa seja a dele. Será que Chris vai mesmo deixar a equipe? Ou o brilho do ouro ainda vai falar mais alto? Se tem alguém que merece respeito na série, esse alguém é Chris Dummett. Não importa se é resolvendo o melhor jeito de processar o ouro, consertando equipamentos quebrados ou lidando com os dramas da equipe, Chris sempre foi a voz da razão. Ao longo dos anos, ele provou que não é mais só um time. Ele é o motor que mantém tudo funcionando. Era ele que tinha que garantir que todas as caixas de captação estivessem limpas, que o ouro fosse devidamente processado e que nada se perdesse no meio da confusão. Aquilo passou dos limites. Pela primeira vez, Chris realmente pensou em desistir. Talvez até dê para conseguir as 10.000 onças, mas o custo vai subir uns 50%. A coisa ficou tão intensa que precisaram contratar mais gente só para evitar que tudo desmoronasse. Ficou claro: sem Chris, essa meta era só um sonho impossível. A trajetória de Chris em Febre do Ouro é simplesmente inegável. Ele começou como um completo novato, sem experiência nenhuma em mineração, e hoje é um dos nomes mais respeitados do ramo.
Sua ética de trabalho e dedicação e a forma como une a equipe fizeram dele um favorito dos fãs. Se Parker é o rosto da operação, Chris é a espinha dorsal. E é ele quem faz tudo funcionar nos bastidores. E todo mundo sabe disso. Mas agora uma pergunta paira no ar. Será que Chris vai jogar a toalha? Depois de anos de trabalho intenso, pressão absurda e a busca constante por bater recordes, até os mais fortes têm seus limites. Se ele sair, a equipe vai ter que correr para preencher esse buraco. Se ele ficar, será mais uma temporada de puro desgaste físico e emocional. De um jeito ou de outro, algo está prestes a mudar. Será que o programa está prestes a perder uma de suas maiores lendas? Ou Chris ainda tem mais uma temporada no tanque antes de se aposentar de vez? O que a gente sabe é, a mineração de ouro nunca foi tão intensa. Mas é claro, a história não começa com Chris. Começa com um jovem teimoso chamado Parker Schnabel. Parker nunca escolheu o caminho fácil. Ele não caiu de paraquedas no mundo da mineração. Ele nasceu para isso. Nascido no final de julho, em meados dos anos 90, na pequena cidade de Haines, no Alasca, Parker cresceu cercado por máquinas pesadas, terra e, claro, a eterna busca por ouro. Seu avô, John Schnabel, comandava a mina Big Nugget. Enquanto outras crianças brincavam com caminhõezinhos de brinquedo, Parker assistia a mineração de verdade acontecer diante de seus olhos. Com a idade, para mal amarrar o próprio sapato, ele já aprendia a operar máquinas que muitos adultos nem ousavam encostar. No ensino médio até jogava basquete, mas o coração dele sempre esteve com as escavadeiras. Faculdade, até pensou em estudar geologia, mas na hora da decisão, preferiu apostar tudo no que realmente amava, a mineração. Aos 16 anos ele já tomou as rédeas da Big Nugget. Isso mesmo, um adolescente comandando homens adultos. E mais importante, mostrando que sabia o que estava fazendo. Porque mineração não é só cavar buraco e torcer por ouro. É um jogo de risco, cálculo e resistência. E Parker mostrou que tinha o que era preciso. O grande salto veio com a televisão. No início dos anos 2010, o canal Discovery lançou Febre do Ouro, mostrando famílias dispostas a tudo por uma chance de ficar ricas. E ali estava ele, o jovem minerador, enfrentando tudo com coragem. Mas só participar do programa não era o suficiente, ele queria mais. Ainda na adolescência, abandonou a mina da família, partiu para o Yukon e investiu em sua própria operação. Um passo arriscado, mas Parker nunca foi de jogar seguro. Comprou equipamentos, arrendou terras e começou a cavar. E deu certo. Na primeira temporada, por conta própria, extraiu mais de 1.000 onças de ouro. Determinação pura. Temporada após temporada, sua operação cresceu. Os números explodiram. Ele não estava apenas seguindo o legado do avô, estava criando o seu próprio. Vez após vez, enquanto o programa faz parecer que tudo não passa de uma grande aventura, a realidade por trás da série é muito mais brutal. Os garimpeiros colocam tudo em risco, dinheiro, tempo e até sanidade. Tudo por uma chance de encontrar algumas pepitas de ouro. Alguns conseguem grandes fortunas, outros simplesmente afundam. E há ainda aqueles que mal conseguem se manter de pé, lutando com todas as forças para sobreviver. Na terceira temporada da série, a equipe de Todd Hoffman finalmente teve um ano decente, depois de muito sofrimento. Mais de 800 onças de ouro, o que representou mais de $1 milhão no bolso. Nada mal, certo? Mas enquanto Todd comemorava, Parker, o jovem prodígio, já estava mostrando que era um nome a ser observado. Enquanto Todd festejava, Parker trabalhava duro e não era o único. Então, chegou a quarta temporada e agora o papo era sério. Arrendando terras em Scrivener Creek, Parker e sua equipe mergulharam no trabalho pesado e conseguiram mais de 800 onças em uma única temporada. E não parou por aí. Ele e Rick Ness decidiram ir além e ultrapassaram a marca das 1.000 onças, destruindo os recordes de Hoffman e deixando o veterano parecendo um amador. Estava claro, havia um novo líder na corrida do ouro. Na quinta temporada, os números foram ainda mais impressionantes. Mais de 2.500 onças de ouro, faturando quase $3 milhões. Todd, tentando se manter relevante, conseguiu extrair 1.300 onças, arrecadando cerca de $1,5 milhão. Nada mal, mas pé dos líderes era como ver uma criança tentando correr contra um carro de Fórmula 1. Na sexta temporada, o veterano Tony Beats entrou de vez na disputa, com sua família e uma draga que era mais velha do que alguns membros da equipe. Resultado, mais de 700 onças. Mas a corrida não parava. Ao final da temporada, foram extraídas mais de 3.300 onças, valendo cerca de $3,5 milhões. Os Hoffman finalmente tiveram um bom ano, com 3.000 onças, mas ainda estavam atrás.
Na sétima temporada, os números entraram em outro nível. Parker extraiu mais de 4.300 onças, superando a marca de 5 milhões de dólares. Tony, com sua operação de dragas, ficou um pouco mais de 2.000 onças. A diferença estava crescendo e o minerador estava se destacando. Na oitava temporada, mais um ano dominante. Parker extraiu mais de 6.200 onças, valendo impressionantes 7 milhões e meio de dólares. Já Tony continuou firme, com 3.600 onças e 4 milhões de dólares arrecadados. A liderança de Parker era indiscutível, ele estava superando todos, tanto na estratégia quanto na execução. E na nona temporada veio o desafio, atingir 7.000 onças em Scribner Creek. Mas não só atingiram, ultrapassaram com folga, extraindo mais de 7.400 onças, valendo quase 9 milhões de dólares. Rick, tentando provar que podia sair da sombra de Parker, mal passou das 1.000 onças. Já Tony, que sonhava com 6.000, ficou com menos de 4.400. Mais uma vitória para Parker, mas uma temporada frustrante para os outros. Na 10ª temporada, mesmo extraindo 200 onças a menos do que no ano anterior, Parker lucrou ainda mais por causa da alta no preço do ouro. Ao final da temporada, o faturamento passou dos 10 milhões de dólares. Enquanto isso, Rick teve dificuldades após se mudar para Duncan Creek, mal conseguindo sair do zero. Tony transferiu sua operação para Paradise Hill, mas ainda conseguiu extrair 2.200 onças. A competição ainda existia, mas estava claro que um jogador estava jogando xadrez, enquanto os outros ainda brincavam de damas. Avançando para a 14ª temporada, a meta era de 5.000 onças, e o que aconteceu foi totalmente superada, com mais de 7.300 onças extraídas, valendo quase 15 milhões de dólares. Tony, mesmo mirando nas 6.000 onças, teve diversos contratempos e ficou com um pouco mais de 3.000. Rick, após um ano afastado, retornou com um pouco mais de 1.100 onças, fazendo cerca de 2 milhões. Os números não mentem, Parker estava em uma liga totalmente diferente. Mas o que torna a série tão fascinante é que não se trata apenas de escavar terra e torcer por ouro. Trata-se de estratégia, determinação e saber quando arriscar. Alguns entenderam isso desde o começo. Outros, como Todd, não conseguiram acompanhar a evolução. Teve temporada com quebra de equipamentos, tempestades e muita má sorte. Mas aqueles que sabiam com quem estavam fazendo sempre davam um jeito de se sair por cima. O sucesso não veio por acaso, veio de investimentos inteligentes, novas técnicas, menos pagamento de royalties e até viagens para lugares como a Austrália aprendendo métodos modernos de mineração. E por isso as vitórias continuaram, ano após ano, porque nunca houve medo de mudar. Sim, Febre do Ouro pode parecer apenas mais um reality show dramático, mas também nos mostra o quão implacável essa indústria pode ser. Uma única decisão errada pode te atrasar por anos. Uma boa descoberta pode mudar tudo. Parker encontrou a fórmula do sucesso, e enquanto ele continuar fazendo as escolhas certas, o ouro vai continuar se acumulando a cada nova temporada. E aí, será que Tony vai finalmente alcançá-lo? Será que Rick ainda tem chance? Ou será que um novo nome vai surgir e mudar tudo? O ouro ainda está lá fora, mas só os mais inteligentes e os mais duros vão conseguir colocar as mãos nele. E quanto a Chris, será que ele saiu da série por causa da pressão? Ou será que existe algo maior por trás dessa saída repentina? Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos este vídeo e recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.